Vamos lá! Então, a gente falou de vários conteúdos, um conteúdo por dia. Você deve ter estudado esse um conteúdo todos os dias. E agora a gente chegou no dia 10, que é uma fase de reavaliação, né? De verificação. Então, vamos cronometrar 20 minutos, 20 questões e fazer essa correção. Então, a gente pega Kakomon, que são questões antigas, de provas antigas, né? Pra gente treinar para ter o Goukaku, que é a aprovação. Então, a aprovação em qualquer exame, ela só vai acontecer quando você estiver acostumado a resolver as questões, quando você estiver acostumado a entender como que eles pensam na hora de cobrar o conteúdo de você. Né? Isso serve para vestibular no Brasil, no Japão, em qualquer parte do planeta. É muito importante você pegar, depois que entendeu o conteúdo, você fazer simulados, né? Fazer revisões de provas anteriores que seriam simulados para você ver o tempo que você leva para entender o conteúdo, o tempo que você leva para poder resolver a questão. Né? Se você realmente está conseguindo fazer os cálculos adequadamente, se você entendeu os conceitos, né? Se você aprendeu o vocabulário técnico. Então, a gente precisa criar um hábito de colocar um timer, coloca lá no celular, hoje em dia é muito fácil, né? 30 minutos e pega o caderno e começa a resolver e a anotar. Isso vai fazer muita diferença, porque vai fixar no seu cérebro. A gente precisa de 70% de aproveitamento para poder passar para um próximo nível, tá? Então, respira, olha para trás e lembra que talvez 10 dias atrás você não sabia o que significava os conceitos que nós falamos. Corrente, voltagem, tensão, lei de Faraday, magnetismo, aterramento. Às vezes você sabia o conceito no seu idioma, mas você não sabia em japonês. Então, vocabulários técnicos novos, kanjis, né? Então, vamos respirar. Respira profundamente e lembra de tudo aquilo que você não sabia 10 dias atrás e você aprendeu nesse processo. Você lembra o que é Den-atsu, Den-ryu, Den-ryoku? Hoje você sabe? Se você chegou aqui e já memorizou, parabéns. Se não, aproveita esse momento para poder treinar um pouquinho mais para memorizar. Aprendeu a calcular? R é igual a V vezes I. O que significa o R? O que significa o V? O que significa o I? Eu gravei hoje. O I significa intensidade da corrente elétrica. Em japonês, isso se fala Den-ryu. Den-ryu, ok? O que eu estou trazendo aqui para você não é apenas um curso. É uma transformação da tua identidade. Uma identidade de quem, de repente, não sabia, achava muito difícil. Uma identidade de quem decidiu ser 1% melhor todos os dias. Daqui 100 dias você estará 100% melhor. Se você decidir ser 2% melhor todos os dias, daqui 50 dias você estará 100% melhor. E esse é o prazo que nós temos até a prova, aproximadamente 50 dias. Isso, você aqui não está estudando apenas para ser eletricista. Eu estou trazendo aqui técnicas de estudo de memorização para que você seja capaz de memorizar e estudar qualquer coisa. Lembra da mão fechada? O corpo, ele lembra, ele tem memória também. Você já é um eletricista, já te imagina pegando um certificado. Por quê? Porque você já entende os princípios da eletricidade. Você já está aprendendo palavras novas em japonês. Então, é questão de tempo até você ter o seu certificado. O seu cérebro, ele precisa de um marcador, sabia? Um marcador assim para marcar. Olha, tô com um marcador dourado aqui. Dopamina de conclusão. Então, hoje vamos comemorar com a avaliação. Vamos provar que você realmente se dedicou, que você realmente memorizou. Pega o cronômetro, 30 minutos, pega 20 questões de segunda classe e aquelas que mais caem, porque é aquelas que você tem que treinar. Questão 1,
2019. 100 volts de Teiko 20 ampere ni nagareru denryu wa, você sabe, a intensidade da corrente é a voltagem dividido pela resistência. Então, essa intensidade vai ser 100 dividido por 20, que é igual a 5. 5 amperes. Fecha a mão, anota, acertei. Questão 2. Zetsuen teiko no houtei de no sokutei de shiyou suru keiki wa megômetro. Então, zetsuen teiko, né? A resistência de isolamento, a regra da resistência, né? No sokutei. Então, a medida da resistência do isolamento, ela é medida por qual objeto, por qual maquininha, né? Keiki, né? Qual medidor? É o, em japonês eles falam mega, né? É o megômetro pra gente em português, tá? Questão 3. Sechikouji no shurui de sechikouji. Na obra de aterramento, quais são os tipos que a gente tem? Você sabe? Pois é. Não é sobre acertar 100%, é sobre ver onde está o buraco. Depois das 20, pega o seu caderno de falhas e escreve: errei tantas disso, tantas daquilo, né? E aí você vai... Isso é o seu ouro, é isso que você tem que praticar, é onde você está com dificuldade, porque o restante passa adiante, né? Programação neurolinguística de hoje. Quando terminar, levanta, estica o braço e fala alto. Fase 1, Goukaku. Aprovado na primeira fase. O seu corpo, ele precisa sentir. Às vezes a gente acha que isso é bobagem, mas o corpo, ele precisa dessa emoção. Então a gente precisa praticar essa emoção. A gente precisa praticar, treinar o nosso corpo a sentir que ele está avançando. Amanhã, fase 2, segunda classe, a gente vai entrar em casa de japonês de verdade, quadro, bitola, disjuntor, tem muita coisa aí pela frente, mas é um pouquinho de cada vez, né? Vamos pegar uma motosserra para partir esse elefante em pedaços bem pequenininhos. Pra gente comer ele de pedacinho, né? Porque o japonês é algo que, se você fizer um pouco de cada vez, essa matéria também, um pouco de cada vez, você vai memorizando pouco a pouco. Quando você menos perceber, você chegou lá. Hoje, só celebra que você se esforçou, que você se dedicou, o que você já aprendeu, que você fez o que 90%